Olá pessoal que nos assiste, pessoal também aqui na aula presencial, muito obrigado a todos. Meu nome é Paulo Najar e começamos aqui mais um encontro de informática. Nesse nosso encontro nós vamos trabalhar o assunto de backup. Backup é um assunto que não costuma cair em todas as provas de concurso, porém quando cai acaba causando alguns problemas para os nossos alunos, para os nossos candidatos. Porque tem algumas características sobre as cópias de segurança que as organizadoras costumam explorar bastante. Então o que nós vamos fazer agora é aprofundar o assunto de cópias de segurança, ok? Então peço a todos os nossos alunos que estão nos acompanhando em casa, façam o download do nosso material, o link se encontra logo abaixo e acompanhem então comigo a aula. Primeira coisa, vamos lembrar o seguinte, backup nada mais é do que a segurança da informação e esse será o tópico dessa nossa aula. Bom, o que acontece? Primeira coisa, vamos relembrar aqui meus contatos. O meu site é www.aprenderdigital.com.br. Você também pode entrar em contato comigo pelo e-mail paulonajar@gmail.com. Pode me adicionar também no Facebook, só basta colocar lá Paulo Najar, ou também curtir a fanpage do site Aprender Digital. Ok? A todos que nos adicionaram, muito obrigado. Bom, entrando agora especificamente no nosso assunto backup. Lembrar que a expressão backup, em algumas provas de concurso, costuma já vir aportuguesada. Então aqui eu botei a expressão no inglês e a expressão já aportuguesada. E o backup nada mais é do que cópias de segurança. Quero lembrar que o backup entra dentro da segurança da informação, certo? É um assunto que se encaixa dentro de segurança da informação. Bom, vamos começar entendendo então primeiro o que é o backup. E o backup, como a gente já viu, nada mais é do que um termo em inglês que significa cópia de segurança. E é frequentemente utilizado aqui na informática para indicar a existência de uma ou mais cópias dos arquivos guardados em diferentes dispositivos de armazenamento. Para que isso? Para que em caso de algum motivo, em caso de qualquer motivo de houver perda de dados, dos dados originais, a cópia de segurança pode ser restaurada para recuperar esses dados perdidos. Então o backup é muito importante ser feito. Bom, o que temos que entender? Para que serve? Então ele é muito importante para evitar a perda de dados. Portanto, é um procedimento altamente recomendado devido à frequência com que as informações digitais se perdem, seja por ação desapropriada do próprio usuário ou pelo mau funcionamento do sistema. Agora, a primeira coisa que vamos começar entendendo, quais são as formas de armazenar os dados, essa cópia de segurança, o backup. E as formas de armazenamento mais comum hoje é fazer o backup em nuvem. Usar servidores como, por exemplo, o Dropbox, o iCloud, o Google Docs para fazer a cópia de segurança. Eu vou dar um exemplo bem fácil. O pessoal que usa, por exemplo, o smartphone da Apple. A gente sabe que o smartphone da Apple, quando compramos um smartphone da Apple, a Apple cria uma conta de usuário no servidor da Apple, para que toda vez que você bater uma foto com o seu celular, o próprio smartphone já faz a cópia de segurança nesse servidor em nuvem da Apple. Agora, existem outras maneiras de fazer o backup. E quais são essas outras formas de fazer a cópia de segurança? É através de discos rígidos externos, de pendrives, CDs, DVDs, discos de Blu-ray, fitas magnéticas, quer dizer, existem várias maneiras de fazer a cópia de segurança. Aqui já temos uma primeira questão para que a gente possa, então, consolidar o conhecimento. Diz assim, acerca de segurança da informação, julgue os itens a seguir. Essa é uma questão da CESP, então são aquelas questões de certo e errado. E a questão diz assim, a transferência de arquivos para pendrives constitui uma forma segura de se realizar backup, uma vez que esses equipamentos não são suscetíveis a malwares. Então vamos lá. Realmente, a transferência de arquivos para pendrives é uma forma segura de fazer backup. Agora, dizer que o pendrive não é suscetível ao malware, isso é um erro. Então a primeira parte da expressão, a primeira parte estava correta e a segunda parte contém um erro. Perfeito? Então, temos essa questão como errada. Vamos avançando. Essa segunda questão diz assim, com base nos conceitos de segurança da informação, julgue os próximos itens. Novamente, uma questão CESP. E essa diz assim, muito mais eficientes que CDs e DVDs, no que se refere à taxa de transferência e capacidade de armazenamento e portabilidade, os pendrives são um meio eficiente de se fazer backup. Essa questão está certa, está correta. Veja bem, o pendrive ele é portável, tem uma portabilidade mais fácil que de CDs e DVDs,
Ele também tem uma capacidade maior de armazenamento. Lembrar, por exemplo, que um DVD, categoria 5, tem capacidade de armazenamento de 4,7 GB. E um pendrive hoje você pode comprar por um valor razoável de 8 GB. Então a capacidade é maior. E a velocidade de transferência de dados também é maior. Então essa questão está correta. Perfeito? Avançando. Bom, o que acontece agora? Como o backup é feito? Bom, o backup pode ser feito por programas, quer dizer, existem muitos programas, muitas ferramentas para fazer backup, muitos utilitários. E esses programas utilizam o último bit do arquivo para marcar se o arquivo sofreu ou não o backup. Então veja bem, pessoal, esses programas, eles marcam se o arquivo já sofreu ou não backup, utilizando o último bit do arquivo para isso. Agora veja bem, a decisão sobre um arquivo, ou não deve ser feito backup, se é incremental ou diferencial, é baseado no nome do arquivo, na data de modificação e na data do último backup incremental, todos os quais são armazenados no conjunto de arquivos. Então veja bem, pessoal, existem algumas características do backup que nós temos que entender, e aqui nós vamos trazer as principais características. Primeiro, vamos lembrar o seguinte, backup, ele é um conjunto de ferramenta e técnica. O que é a ferramenta? É o software. Existem vários softwares no mercado para fazer backup. Por exemplo, o Windows traz um software para isso, traz um utilitário que faz backup. Quem utiliza Linux, dependendo da distribuição Linux, também vem um software para fazer backup. Por exemplo, quem usa Ubuntu, vem um software para fazer backup. Agora, existem vários outros softwares no mercado para fazer backup, cópias de segurança. Você pode entrar num site, como por exemplo superdownloads.com.br, e lá você vai encontrar um conjunto grande de softwares para isso. Então esta é a ferramenta. A técnica nós vamos citar daqui a pouco. Então começamos com essa primeira característica. Backup, conjunto de ferramenta e técnica. Outra característica importante sobre backups é que os dados copiados têm que ser contemporâneos, têm que ser atualizados, não adianta serem dados antigos. Uma outra característica de backup é que o backup deve ser cíclico, ou seja, temos que estar sempre fazendo backup. É um ciclo, certo? E esse ciclo do backup, ele sempre se inicia e reinicia com o backup normal. Nós já vamos entender o que é o backup normal quando fizermos o estudo da técnica. Então a técnica nós estamos deixando para daqui a pouquinho mais fazer o estudo. Mas lembrar que o ciclo do backup sempre se inicia e reinicia com o backup normal. Outra questão importante sobre backup é que o backup deve ser guardado em outro local físico. Quer dizer, a cópia de segurança, os dados copiados, eles por segurança devem ser armazenados em outro local físico. Por exemplo, não é seguro fazer backup desse computador que eu estou usando e guardar os dados nessa sala que nós estamos. Porque pode acontecer um sinistro, quer dizer, pode pegar fogo, pode acontecer uma inundação e acabarmos perdendo nossos dados, ou até mesmo roubo e perder o próprio backup. Por isso ele deve ser guardado em outro local físico. Também lembrar que uma outra característica do backup, que atualmente ele é feito em nuvem, nos servidores na internet, mas também pode ser feito em discos, em HDs, tanto internos como externos. Também pode ser feito em CDs, compact disc, DVDs e discos de Blu-ray. Mas hoje também bastante utilizado os pendrives e as fitas magnéticas. Tá? Hoje as fitas um pouco menos, mas mais os pendrives. E por último, veja bem, normalmente o backup é feito dos arquivos de dados. Lembra que quando a gente trabalhou a questão dos arquivos, nós entendemos que existem arquivos do sistema, os arquivos de instrução e os arquivos de dados. O que são os arquivos de dados? Os arquivos dos usuários. O que são os arquivos do sistema? São os arquivos que os programas precisam para funcionar. Normalmente, o backup é feito dos arquivos de dados, os arquivos dos usuários. Quando é feito o backup dos programas, ou seja, do sistema, isso é chamado de imagem. Perfeito? Então, normalmente, o backup é feito dos arquivos de dados. Essas são as principais características. Agora, vamos entender um pouquinho sobre a técnica. Já entendi, então, que o backup é um conjunto de ferramenta e técnica. Entendi que existem várias ferramentas no mercado, inclusive ferramentas que vêm com Windows, ferramentas que vêm com o Linux. Agora, vamos entender um pouco sobre a técnica. E a técnica se baseia nos tipos de backup. E é aqui que as organizadoras gostam de pegar com mais frequência as questões. Quais são os tipos de backup para que nós possamos criar uma técnica, para que nós possamos montar técnica de cópia de segurança? Os tipos de backup são backup normal, também chamado de backup completo. Backup do tipo incremental. Backup diferencial. Backup cópia
e o backup diário, certo? Então, esses são os 5 tipos de backup. Vamos começar falando do backup normal, também chamado de backup completo. O backup normal, ou também chamado de backup completo, é aquele que copia todos os arquivos e pastas, e veja bem, pessoal, usa aquele último bit que nós citamos antes para marcar os arquivos como copiados. Então, no backup completo, é copiado tudo o que o usuário pediu para ser copiado, e esses arquivos e pastas copiadas são marcadas como copiadas através do último bit. Existem vantagens e desvantagens. Vamos começar entendendo as vantagens de fazer um backup completo. Vantagens. Todos os arquivos das pastas e unidades selecionadas contam com apenas um conjunto de backup. Então, facilita. E no caso de você precisar fazer a restauração, quer dizer, recuperar os dados do backup, são mais facilmente restaurados. Por quê? Porque estão todos num único conjunto de backups, quer dizer, facilita. Porém, existem algumas desvantagens. E qual? Primeiro, que o backup completo, como eu vou gravar tudo, acaba sendo mais demorado que as outras opções de backup. E também uma outra desvantagem é que o backup completo, como eu vou gravar tudo, vai exigir mais memória, mais espaço em memória, ou seja, mais espaço em disco, mais espaço no pendrive, mais espaço de CDs e DVDs. Bom, indo adiante. Depois do backup completo, vamos ter o backup incremental. O backup incremental é aquele backup que copia todos os arquivos e pastas criados após a modificação do backup normal ou também chamado de backup completo. Veja bem então, o incremental, ele copia tudo que foi marcado, tudo que o usuário pediu, mas copia apenas o que foi modificado após o backup normal ou o outro incremental. E aqui está o grande detalhe sobre o incremental que eu vou inclusive assinalar. Só um momentinho. Tem aqui uma opçãozinha que eu quero assinalar. Então, o backup incremental, ele copia, deixa eu marcar aqui com o meu marca-texto. Muito bem. Ele copia todos os arquivos e pastas, e veja bem, modificados após o backup normal, quer dizer, ele avalia o backup normal, e tudo que foi criado ou modificado depois do normal ou do próprio incremental, e marca como copiado. Então é importante essa questão, ó. Ele marca também como copiado. Agora, quais as vantagens do backup incremental e quais as desvantagens? Vantagens. O tempo do backup é mais rápido que o completo. Por quê? Porque ele só vai copiar aquilo que foi criado ou modificado após o completo. Depois, o backup incremental exige menos espaço na memória, nos discos, nas fitas, no pendrive. E você pode manter várias versões dos mesmos arquivos diferentes em diferentes conjuntos de backup. Agora, quais são as desvantagens? Para restaurar todos os arquivos, você deve ter todos os backups incrementais disponíveis. E pode levar mais tempo para restaurar um arquivo específico, visto que esse arquivo tenha que ser pesquisado em vários conjuntos de backup. Perfeito? Então, primeiro tipo de backup, normal, copia tudo e marca. Backup incremental, copia só o que foi criado ou modificado após o backup normal. E o backup diferencial? O backup diferencial, ele é muito parecido com o incremental. Ele copia tudo que foi marcado, né, tudo que foi pedido para ser copiado, mas ele só copia aquilo que foi modificado após o backup normal. Só que dessa vez, diferente do incremental, veja bem, ele não marca como copiado. Então a diferença do incremental e do diferencial é que o incremental marca que foi copiado e o diferencial não marca que foi copiado. Quer dizer, não avisa o sistema, não usa aquele último bit para marcar. Também possui vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens? Os backups diferenciais também exigem menos espaço, assim como o incremental, e também o tempo do backup é mais rápido. A desvantagem é que restaurar todos os arquivos pode demorar consideravelmente mais, porque talvez você precise restaurar tanto o último backup completo quanto os outros diferenciais. Além disso, restaurar um arquivo individual pode demorar mais, porque talvez você precise localizar o arquivo no backup completo ou no diferencial. Ok? Indo adiante, depois nós vamos ter o backup do tipo diário. O backup diário é aquele backup que copia todos os arquivos e pastas criados e alterados no dia e não marca como copiado.
E o backup do tipo cópia, talvez seja o backup que o usuário mais faça, é aquele backup, por exemplo, que você vai lá e copia os arquivos, por exemplo, do seu HD e cola no pendrive. Esse é o backup mais comum de todos, de cópia. O backup cópia, ele copia, claro, os arquivos que você solicitou, porém ele não marca como copiado, quer dizer, não avisa o sistema que foi copiado. É o backup mais simples de todos, certo? Agora, o que acontece? Muitos me perguntam assim, Paulo, então como é que funciona a técnica? A técnica eu já vou demonstrar no próximo slide, ok? Só vamos agora relembrar uma questão aqui sobre backup. Vamos entender uma questão importante. Quando fizemos a cópia de segurança, por exemplo, de 10, 20, 30 arquivos, todos os arquivos são armazenados dentro de um único arquivo. Quer dizer, todo aquele conjunto de arquivos fica dentro de um único arquivo. E a extensão mais comum dos arquivos de backup são as extensões BKF, BKP e BAK, que é o BAK, né? Então, BKF, BKP e o BAK. Essas são as extensões mais comuns para backups. Agora, pessoal, nós vamos entender um pouquinho como é que funciona a técnica, certo? E eu vou demonstrar aqui duas técnicas diferentes. Uma técnica é usando o backup diferencial e a outra técnica é usando o backup incremental. São os dois caminhos que as organizadoras mais costumam cobrar quando trabalham o assunto de backup, cópia de segurança. Vamos considerar o seguinte, vamos considerar que eu tenho uma empresa e o backup da empresa é feito ao final do expediente, ao final do dia. Então, eu vou ter lá na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira os backups para serem feitos. O que acontece? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, nós não temos a mídia infinita, ou seja, eu tenho mídia para armazenar o backup limitada. Eu tenho um número limitado de CDs, um número limitado de DVDs, tenho o espaço limitado no meu pendrive, quer dizer, a memória que eu vou armazenar o backup ela é limitada. Então, isso vai determinar a técnica. Outra questão que determina a técnica, além do espaço de armazenamento, a outra questão que vai determinar a técnica é o volume de dados que eu tenho para armazenar. Se é um volume pequeno de dados ou se é um volume grande de dados. Isso vai determinar que técnica que eu irei usar. Vamos começar então por esse primeiro exemplo, certo? Como eu disse para vocês, imagine que eu tenho que fazer o backup no final do expediente da minha empresa. Então, no final da segunda, final da terça, quarta, quinta e sexta-feira. E o que acontece? Vamos considerar que, até deixa eu fazer uma pequena alteração aqui para que você possa entender melhor aqui. Então, pessoal, nós vamos começar agora entendendo um pouco da técnica. Nós já entendemos, então, a questão dos programas, ou seja, das ferramentas. Agora vamos entender um pouco da técnica. E a técnica, a técnica que vai ser usada, ela envolve o número de mídia que eu tenho disponível, quer dizer, o volume de mídia, a quantidade de memória que eu tenho para armazenar, e também o volume de dados. Ou seja, tenho muita memória para armazenar ou tenho pouca? Tenho um volume muito grande de dados para armazenar ou tenho um volume pequeno de dados? Isso é que vai determinar a técnica. E quem determina a técnica é o administrador da rede, o administrador dos dados. Ok? Então vamos usar aqui a primeira técnica. Então vamos considerar que nós temos uma empresa, e a nossa empresa, ela faz o backup no final do expediente. Então, no final da segunda-feira, final da terça, quarta, quinta e da sexta-feira, cada dia é feito um backup, certo? Então, imagine que eu tenho a minha empresa e tenho os dias da semana. E cada dia da semana, minha empresa produz dados diferentes. Ou seja, no primeiro dia eu tenho A de dados, quer dizer, na segunda-feira tem A, na terça-feira tem A e B, porque os dados já foram alterados, na quarta-feira tem A, B, e C de dados, na quinta A, B, C, D e E, e assim por diante. Então, aqui estão os dados. Na segunda-feira A, na terça-feira A e B. Quer dizer, os dados vão sendo alterados. Perfeito? Agora, imagine que eu optei por fazer uma técnica que envolve o backup normal e backups incrementais. Então, essa é a minha técnica. Veja o seguinte, ó. O ciclo começa toda segunda-feira. Ele inicia e reinicia na segunda-feira. Então, segunda-feira eu faço o backup normal. Depois, na terça-feira, eu faço um backup incremental, quarta, backup auto-incremental, quinta, incremental, sexta, incremental. Quando chega na outra segunda-feira, eu faço um novo backup normal. Então, o ciclo sempre se inicia e reinicia aqui na segunda-feira. Agora, imagine o seguinte. Imagine, então, que na segunda-feira eu fiz o backup normal. O que faz o mesmo backup normal? O backup normal, ele copia tudo que eu pedi e marca como copiado. Então, ele vai fazer uma marca aqui, que ele copiou os dados A. Certo? Então, foi marcado, e aqui eu botei, ó, circulei, indicando que segunda-feira foi marcado como copiado. Então, copiou A de informação.
Agora, na terça-feira, eu fiz outro backup, só que dessa vez eu não fiz o normal, eu fiz o incremental. E o que nós temos que lembrar sobre o backup incremental? Vamos lembrar que o backup incremental, ele analisa o que foi gravado aqui no normal e copia só o que foi copiado, o que foi criado ou modificado depois do normal. Ou seja, como A ele já gravou, já foi copiado, ele armazena agora no backup incremental somente B de informação. Então, na segunda-feira, quando eu fiz backup, ele gravou o que eu tinha, A, na máquina. Na terça-feira, ele não gravou A e B, ele gravou apenas B. Por quê? Porque o A já havia sido copiado pelo normal. Agora, imagine que na quarta, e veja bem, como eu fiz incremental, ele copia o que foi criado e modificado, e também, ó, veja bem, marca como copiado. Está lá a marcação circulado, terça-feira. Agora, imagine que na quarta-feira, eu faça outro backup incremental. Esse backup incremental, ele vai analisar a cópia anterior do meu backup incremental e vai copiar apenas o que foi criado ou modificado após o último backup incremental. Ou seja, ele não vai copiar A, B e C, ele vai copiar apenas C de informação, visto que A já foi copiado e B também. Quinta-feira a mesma coisa. Quinta-feira eu faço outro backup incremental. Quando eu faço esse backup incremental, é marcado que eu fiz o backup incremental. Então tem aqui quinta-feira circulado. Novamente esse backup incremental que eu estou fazendo, ele analisa o que foi copiado na quarta, ou seja, ele sabe que já foi copiado A da segunda, B da terça-feira e C, então ele vai copiar apenas D de informação. E a sexta-feira a mesma coisa, faço outro backup incremental. Nesse backup incremental, o backup marca tudo que foi criado ou modificado, que foi copiado, né, tudo que foi criado ou modificado, então copia apenas o que foi copiado de diferente em relação, o que tem de diferente em relação à quinta-feira. Ou seja, copia apenas E de informação. Perfeito? Então, nessa técnica de usar backup normal e incremental, o que acontece? Acaba que eu tenho que gravar um volume menor de dados, porém, se eu tiver que fazer alguma restauração de dados, eu talvez tenha que restaurar mais de um disco. Então vamos imaginar aqui uma situação. Imagine que o meu computador tivesse um problema aqui na quinta-feira, aqui nesse dia. Quais backups que eu teria que restaurar? Quais são os discos, quais as cópias que eu teria que restaurar? Bom, eu teria que restaurar a da segunda-feira. Por quê? A cópia da segunda-feira tem A de informação. Também terei que restaurar a cópia da terça-feira, porque o disco, a memória, né, a informação da terça, não está armazenada no backup da segunda. Também tenho que restaurar o da quarta e o da quinta-feira, porque esses backups possuem, todos eles, informações diferentes. Perfeito? Então, veja bem, quando usamos essa técnica, backup normal, incremental, 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 nós temos que restaurar, além do backup normal, todos os outros backups incrementais que foram sendo feitos. Por quê? Porque num backup não estão os dados dos backups anteriores. Perfeito? Então essa é uma das técnicas, fazendo backups normais e incrementais. Agora, vamos considerar uma segunda técnica. Nesse segundo exemplo, usando o mesmo exemplo anterior, ou seja, digamos que eu tenho uma empresa, a empresa faz a cópia de segurança no final do expediente, no final da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta-feira, e considerando que na segunda-feira eu tenho A de informação, na terça-feira eu tenho A e B, na quarta-feira eu tenho A, B e C, na quinta A, B, C e D, e na sexta A, B, C, D e E de informação, eu vou usar uma outra técnica. E nessa segunda técnica, eu vou primeiro começar com o backup normal, lembra que todo backup é cíclico e sempre inicia e reinicia pelo normal. Só que dessa vez, na terça, na quarta, e na quinta e na sexta-feira, eu não vou fazer incrementais, eu vou fazer backups diferenciais. Então, veja bem, nessa técnica é um pouquinho diferente. Quando eu faço o backup aqui normal da segunda-feira, o que é feito? Ele copia esse A de informação e marca como copiado. Então, o backup da segunda-feira é um backup normal que copia tudo que foi solicitado e marca que foi copiado, ou seja, copiou A de informação. Agora, veja bem, quando a gente faz o backup da terça, o backup de terça-feira é um backup diferencial. E o diferencial, o que ele faz? O diferencial, ele analisa o que foi copiado na segunda, porque está lá a marca da segunda-feira, e copia tudo que foi criado, ou modificado depois desse backup normal da segunda. Então ele copia B de informação,
ou seja, já percebeu que foi copiado o A, então ele só copia o que tem de diferente ou novo, que é o B. Agora, quando na quarta-feira fizemos outro backup diferencial, esse backup diferencial da quarta, ele não vai analisar o backup da terça, e sim lá o backup da segunda. Por quê? Porque quando fizemos o backup da terça, o diferencial da terça não marca como copiado. Essa é a diferença do diferencial para o incremental. O diferencial não marca que foi copiado. Então, quarta-feira, ele não analisa o que foi copiado na terça, ele analisa o que foi copiado na segunda. E copia tudo que foi criado ou modificado depois desse backup normal da segunda. Ou seja, dessa vez ele vai copiar B e C de informação. Por que ele não vai copiar A? Porque A já foi copiado no backup da segunda. Por que ele copiou B? Porque B, o sistema não foi informado que já foi copiado na terça. O diferencial não marca. Essa é a grande diferença. E na quinta-feira, digamos que o usuário faça outro backup incremental. Esse outro backup incremental da quinta, ele vai analisar o que foi copiado apenas na segunda. Porque, novamente, como terça e quarta foi feito o diferencial e o diferencial não marca, então o que acontece? O backup da quinta analisa o que foi copiado na segunda-feira. E copia apenas o que foi criado ou modificado depois da segunda. Ou seja, vai copiar dessa vez B, C e D. Por que não vai copiar A? Porque A foi marcado como copiado. E sexta-feira, mesmo processo. Fizemos outro backup incremental, outro backup diferencial. Esse diferencial da sexta-feira vai avaliar, analisar o que foi copiado na segunda, porque a segunda é que foi feita a última marca. Então ele vai copiar apenas B, C e D de informação. Ok? B, C, D e E de informação. E não marca como copiado. Ou seja, vamos considerar aquele mesmo exemplo que eu dei anterior. E dessa vez aqui, se nós tivermos um problema aqui na segunda-feira, nosso sistema parou de trabalhar na quinta-feira. Nosso sistema teve algum problema, uma pane na quinta-feira. Quais backups que eu teria que restaurar dessa vez? Eu vou limpar a tela, ok? Para que a gente possa entender melhor. Então, considerando que o meu computador teve um problema aqui na quinta, quais backups que eu tenho que restaurar? Bom, eu terei que restaurar apenas o backup da segunda-feira. Por que o da segunda-feira? Porque esse tem A de informação. E dessa vez, diferente do exemplo anterior, eu não vou precisar restaurar o da terça. Não preciso restaurar este da terça, perdão. Também não preciso restaurar o da terça. Não preciso restaurar o da quarta. Restauro apenas o da quinta-feira. Por que restauro apenas o backup de quinta-feira? Porque o de quinta-feira possui B, C e D de informação, que é repetido o que está na quarta e na terça-feira. Então, terei que restaurar apenas o backup da segunda e o backup da quinta-feira. Como eu disse para vocês, as técnicas, então, a técnica que vai ser usada é determinada pela mídia, pelo volume de mídia que eu tenho para usar, quer dizer, pela memória que eu tenho para armazenar, e também pelo volume de dados. Se eu tenho um volume de dados muito grande, opto, por exemplo, pelo backup anterior, a técnica 1. Se eu tenho um volume menor de dados, eu posso optar, por exemplo, pela técnica 2, que vai exigir mais memória. Ok? E temos um exemplo agora para poder consolidar essas nossas questões todas. Temos aqui algumas questões para consolidar o nosso conhecimento. Essa questão diz assim, a respeito de organização e segurança de informações em ambientes eletrônicos, julgue os seguintes itens. É imprescindível que antes de fazer um backup do tipo diferencial, seja feito o backup normal, uma vez que o diferencial copia apenas o que haja de diferente entre ele e o último backup normal. Está certo ou está errado isso? Então, essa questão está correta. Lembre bem que tanto o backup diferencial quanto o backup incremental, eles sempre se baseiam no backup normal. Eles analisam o que foi copiado no backup normal e copiam apenas aquilo que foi criado ou modificado após o backup normal. Então, essa questão está correta. Próxima questão. Em relação aos tipos de backup, é correto afirmar que o backup incremental. Vou deixar então aqui, vou ler as alternativas e vou dar um minutinho para vocês resolverem. A alternativa A diz assim:
é uma cópia extraída diariamente, contendo todos os incrementos que ocorreram no sistema operacional. É uma cópia, letra B diz, é uma cópia de segurança que incrementa todas as inclusões e alterações de programas e configurações. Letra C diz, é a cópia de segurança na qual são copiados somente os arquivos alterados depois do último backup. Letra D diz, copia todos os arquivos do sistema operacional, assinalando aqueles que foram alterados. E letra E diz, é programado para ser executado sempre que houver alterações nos dados armazenados. Então veja bem, pessoal, aqui está pedindo conceitos de backup incremental. O que temos que lembrar de backup incremental? Backup incremental é aquele backup que copia tudo que foi criado ou modificado depois do normal e marca como copiado. Então temos como resposta correta a letra C. É a cópia de segurança na qual são copiados somente os arquivos alterados depois do último backup. E o mais correto seria colocar depois do último backup normal. Perfeito? Uma outra questão, já um pouquinho, né, falando em Windows XP, né, parece antiga, mas até que nem tanto, diz assim, no sistema operacional Windows, o tipo de backup que copia arquivos criados ou alterados desde o último backup, e os arquivos que sofreram backup não são marcados como tal, ou seja, o atributo de arquivamento não é desmarcado, é denominado. Então veja bem, aqui está dizendo o seguinte, ó. Opa, deixa eu limpar a tela. Então aqui diz assim, ó, o tipo de backup que copia os arquivos criados ou alterados desde o último backup. Quais são os backups que copiam o que foi criado ou alterado desde o último backup? Pode ser o incremental ou o diferencial. Então já estou entre os dois. Ou é diferencial ou é um incremental. Agora, e os arquivos que sofreram backup não são marcados. Então, entre o diferencial e o incremental, qual que copia e não marca? O que copia e não marca é o backup diferencial. O incremental marca. Então veja aqui, ele diz que o arquivo é criado ou alterado desde o último backup e não são marcados. Então este é o diferencial. Temos mais uma outra questão. E essa questão aqui que eu vou mostrar para vocês é uma questão mais antiga. É uma questão de 2008 que caiu na Caixa Econômica Federal. Essa questão eu tive que desmembrar ela aqui em 2 slides diferentes. No primeiro vem o conceito da questão, ou seja, vem o enunciado da questão. E na segunda parte vai aparecer uma tabela. Então diz assim, 3 fatores podem ser considerados para decidir se será realizada uma cópia de segurança completa ou incremental em um conjunto de arquivos. Quais são os três? Esses são os fatores, né? Esses fatores são percentual de números de arquivos modificados. Então, primeira questão a ser considerada, número de arquivos modificados. Custo médio de restauração de um arquivo contido em uma cópia de segurança. E a disponibilidade dos recursos de mídia para realizar essa cópia de segurança. Então, esses 3 conceitos, esses 3 fatores são determinantes para a técnica que eu vou usar. Agora, diz assim, qual configuração de fatores sugere mais fortemente que se deve realizar uma cópia de segurança completa ao invés de uma incremental? Então, veja bem. Então, aqui está perguntando, quais fatores que determinam se a cópia deve ser completa ou se eu devo usar incremental? Quero lembrar o seguinte, cópia completa, grava tudo e marca como gravado. Se grava tudo, vai exigir mais mídia, perfeito? Mais espaço e memória. Também, se for completo, vai demorar mais tempo. Agora, vai ficar mais fácil de restaurar, visto que eu só tenho que restaurar uma cópia de segurança. Agora, o backup incremental vai exigir menos mídia. Por quê? Porque ele vai gravar apenas o que foi criado ou modificado depois dos outros backups. Além disso, além de usar menos mídia, né, ele vai demorar menos tempo. Porém, eu tenho que lembrar que quando eu for restaurar os dados, recuperar, talvez eu tenha que recuperar várias cópias, vários backups. Então, esses 3 conceitos eu tenho que lembrar. Vamos então analisar o quadro. Diz assim, então, alternativa A, primeiro, aqui eu tenho as colunas da tabela. Percentual de arquivos modificados, primeira coluna. Depois, custo médio de restauração de arquivos contidos em uma cópia de segurança, segunda coluna. Depois, disponibilidade de mídia para realizar a cópia de segurança. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro, vamos começar entendendo assim. Tá?
Lembra, ó, volta um slide. Ó. Lembra aqui que aquele está me... Opa, perdão. Lembra o seguinte, ó. Lembra, voltando um slide, que ele está me perguntando, ó, qual configuração de fatores sugere mais fortemente que se deve realizar uma cópia completa? Então ele está perguntando a completa, ao invés de uma incremental. Então o que eu tenho que lembrar? Que para fazer a cópia completa, eu vou precisar de uma alta disponibilidade de mídia. Alta aqui, a mídia tem que ser alta, eu vou precisar de muito espaço, porque o completo grava tudo. Então todos esses que dizem baixa, eu estou desmarcando. Opa, desculpe. Todos esses que estão dizendo baixa, estou desmarcando. Ok? Agora, o percentual de número de arquivos modificados. Para fazer o backup completo, para valer a pena fazer o backup completo, o percentual de arquivos modificados também tem que ser alto. Porque se for poucos arquivos que eu modifico, não vale a pena copiar tudo. Vale a pena copiar só aqueles que eu modifico. Agora, se é um grande número de arquivos que eu modifico, aí vale a pena então usar o backup completo. Então, aonde diz baixo aqui, eu também vou desmarcando. Que baixo não, tem que ser alto o percentual de modificação. Agora, e o custo médio de restauração? Para que eu use o backup completo, o custo de restauração tem que ser alto também. Por que o custo de restauração tem que ser alto? Porque se o custo de restauração for baixo, vale a pena fazer o incremental. Então, aonde for baixo aqui, eu vou também desmarcar. Que esse não me interessa. Então, aqui, baixo também, desmarco, que eu não quero, e também aqui, baixo. Ou seja, para valer a pena fazer o backup completo, o percentual de arquivos modificados tem que ser alto. Quer dizer, um grande usuário, que a maioria dos arquivos que eu estou copiando devem ter sido alterados. Depois, o custo médio de restauração também tem que ser alto. Quer dizer, o quanto demora, qual é o custo de restaurar os arquivos, tem que ser alto. E eu também vou precisar de uma alta disponibilidade dos recursos de mídia. Perfeito? Então, temos aqui alto, alta e alta. Letra E. Bom, pessoal, aqui encerra nosso encontro sobre backups. Como eu falei para vocês, a cópia de segurança é um assunto que não é cobrado em todos os concursos públicos. Agora, quando cobrado, tem que lembrar muito dos tipos de backup, backup normal, diferencial, incremental, diário. Também lembrar como é feito o backup, os tipos de mídia e também muito comum em nuvem. E também dar uma observada, hoje em dia, a questão de fazer backup em nuvem, que ultimamente é uma das maneiras mais cobradas. Agora, só para lembrar o último conceito em relação a backup em nuvem. Para que a gente faça o backup em nuvem, por exemplo, eu vou fazer o backup lá no Google Docs, certo? Para uma grande corporação, uma grande empresa, ou, por exemplo, um órgão público, não é viável. Por quê? Porque quando fizemos o backup no Google, lá no Google Docs, por exemplo, lembrar que o Google Docs possui seus administradores, então eles vão ter acesso aos meus dados. E uma grande corporação ou um órgão público não vai querer isso. Então, normalmente, as grandes empresas, os órgãos públicos, fazem backups nos seus próprios servidores. Ok? Então, por hoje era isso. Deixo novamente meu e-mail para contatos, para que vocês possam tirar dúvidas ou qualquer sugestão. É paulonajar@gmail.com. Muito obrigado a todos e até o próximo encontro.